Hoje vamos estudar sobre a lei de Deus. Tudo bem contigo? Vamos orar? Santo Deus, por favor, Senhor, a gente pede agora a unção do Teu Espírito, para que nós possamos entender a Tua palavra, o Teu ensino para nós hoje. Que o Senhor faça com que todo o impedimento, todo pensamento que venha a querer nos dispersar sejam postos bem distantes de nós, que a gente possa estar completamente atento e aprendendo essas palavras que transformam vida, que é a Tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, amém. Então, quando a gente fala sobre a palavra lei, o que vem à sua mente? Sinceramente, pensa aí, a palavra lei. Geralmente não é coisa boa, né? Mas a lei de Deus, ela nos foi dada para nos salvar e para nos mostrar o caminho, tá? Eu vou trazer aqui algumas figuras para você entender. Então, vamos imaginar um espelho, tá? Eu saí e tô com o meu rosto todo sujo. Eu fui brincar ali com as crianças ali no parque e de repente tinha uma poça com terra, uma lama ali, e a gente caiu, brincou e aí mexeu nas coisas, aí eu acabei botando a mão no meu rosto, mas eu não percebi, eu tô suja. E aí eu chego na frente de um espelho e eu vejo, nossa, tô cheio de lodo aqui na minha cabeça, tenho que limpar meu rosto, daí eu vou passar um pano para tirar. A minha pergunta é, o espelho, ele limpa a sujeira que está em mim? Não, né? Ela mostra o que está sujo, o que está errado. E assim é a lei de Deus. A lei de Deus é como um espelho, ela revela, ela mostra o que está de errado. Tá? Vamos continuar. Um trilho de um trem. Imagina um trilho de trem serpenteando uma montanha íngreme e o trem está indo. Mas, de repente, ele só tem segurança quando ele está no trilho, né? Se ele sai do trilho, descarrilha, o que acontece? Seja esse numa montanha íngreme e ela pode cair num penhasco, ou ele pode ir numa reta mesmo, mas o que vai acontecer com esse trem se ele sair do trilho? Vai dar um acidente, ele vai se destruir, as pessoas que estão lá dentro vão morrer, ou vão ficar muito feridas. Então, a Bíblia, a lei, na verdade, ela é como o trilho. Nós temos segurança enquanto estamos no trilho, na lei. A lei é como fosse um trilho que nos mantém no mesmo caminho, tá? Os mandamentos nos mantêm seguros. Pensa aí. Aí agora vamos pensar num penhasco, lá no alto de uma montanha e tem muitas crianças brincando. Se na beira desse penhasco não tiver uma proteção, um muro, alguma coisa assim, as crianças podem cair, né? Até o ser humano vai chegando, vai ventar, daqui a pouco cai. O ser humano que eu digo, como se as crianças não fossem ser humano, né? Mas o adulto, né? Então, a criança, ela tá protegida se tem um muro. Se não tem, ela pode ir chegando ali e cair. Então, esse muro, essa cerca de proteção, ela não quer tirar a felicidade da criança. Quer? Não. Ela deixa a criança até mais feliz, mais segura, porque ela está brincando. Ela pode brincar tranquila, porque ela vai chegar ali perto e ela não vai cair. A lei de Deus é dessa forma. A lei de Deus não nos tira a felicidade, ela nos protege da dor. A lei de Deus. Pensa aí. Agora pensa também num lugar muito escuro. Faltou luz na tua casa, faltou luz na cidade, faltou luz em tudo e ficou um breu. Mesmo que de repente o céu tá sem estrelas ou tem muitas nuvens,
fica muito escuro. Ou se um dia você já foi para uma mata à noite e sem luz, sem nada, não tem o que fazer. O que a gente faz? A gente pega a luzinha do celular, né? Alguma coisa para dar luz. E aí tu vai botar onde? No teu pé. Eu, pelo menos, faço isso, né? Já fiz no mato. Tu vai botando no chão para saber onde tu vai pisar. Se não vai ter um buraco, um bicho, pular de um galho de uma árvore muito grande, pular, né? Passar por cima. Então, da mesma forma, a lei de Deus é a lâmpada, como o Salmo 119, 105 diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então vamos ver. A lei não salva ninguém. Vocês viram aí, né? Que o espelho, ele não tira sujeira. O trilho nos mantém seguros. O muro na beira do precipício me mantém tranquila, feliz e protegida. E a lâmpada mostra o caminho. Então, a lei, ela mostra o pecado, ela mostra como Deus é e como a gente deve viver. A lei é o mapa e Jesus é o caminho. Legal, né? Mudou um pouco aí do que tu pensava sobre isso? Agora, que tipos de lei existiam na Bíblia? Ou existem na Bíblia, né? Êxodo, capítulo 21 e 22, tu pode ler lá, vai falar sobre leis civis. Ali vai tratar de justiça, violência, prosperidade, propriedade, proteção aos pobres, responsabilidade social, tudo isso, tá? Lei civil que Deus deu para o povo. Depois, em Levítico 1, capítulo 1 até o capítulo 4, leis cerimoniais. O que são leis cerimoniais? Leis ligadas ao santuário, aos sacrifícios, às cerimônias religiosas. Então, esses sacrifícios apontavam para Jesus. Lembra? Apontavam para Jesus. A gente estudou isso na lição passada. Então, eram holocaustos, as ofertas de cereais, ofertas de paz, ofertas pelo pecado. Todos os rituais apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus. Então, isso são leis cerimoniais. Então, a gente já viu leis civis, que está em Êxodo 21 e 22. Dá uma lida lá, que é muito bom. As leis cerimoniais, Levítico 1 a 4 capítulos, tá? E as leis de saúde, Levítico 11 falam orientações sobre alimentação, higiene, saúde física, o bem-estar do ser humano, naquela época que tudo era muito, não era muito bem cuidada, né? A higiene, o banho, essas coisas todas. E Deus passa para eles leis de saúde que vão deixar o povo mais saudável, inclusive. E Êxodo 20, de 3 a 17, tem a lei moral. Então, a lei moral seriam os 10 mandamentos, que tem os 4 primeiros em relação a Deus, relacionamento com Deus, e dos 5 ao 10, um relacionamento com o próximo. Essas são a lei moral, tá? Então, nós temos aqui 4 leis. Leis civis, tá ligado aí? Justiça, violência, propriedade, tá? Leis cerimoniais, que tem a ver com sacrifícios no templo. Leis de saúde, alimentação, higiene, bem-estar, saúde física. E lei moral. Então, são 4. Isso é importante a gente saber. Por quê? O que aconteceu com a lei cerimonial na cruz? Vamos lá. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E na Nova Tradução na linguagem de hoje diz: e anulou a conta da nossa dívida,
com os seus regulamentos, que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. O escrito de dívida não era lei moral. Presta atenção aí, ó. Era o documento de condenação, a lista dos nossos pecados. O que foi pregado na cruz não foram os 10 mandamentos. Foi a nossa condenação, que ela era conseguida, que essa condenação era limpa através do sacrifício dos animais. Lembram? Que tem a ver com as leis cerimoniais? Tanto que no momento que Cristo morre na cruz, lá no templo, do lugar santo para o lugar santíssimo, tinha um véu, uma cortina. E essa cortina, sem mão de ninguém, ela se abre de cima a baixo, dizendo que aquilo ali tinha acabado. Não era mais para se fazer sacrifícios. Então, quando algumas pessoas falam, tá vendo como é importante a gente estudar da forma correta, usando a hermenêutica? Algumas pessoas dizem que a lei, o escrito de dívida, a conta da nossa dívida, eles dizem que é a lei moral, os 10 mandamentos. Como que Deus vai abolir a lei que tem a ver com relacionamento com ele e com o próximo? Não tem como. Essa lei é a lei cerimonial, a lei que tinha a ver com sacrifícios de animais referentes a meus pecados. Então Jesus morre na cruz porque esses sacrifícios apontavam para a morte dele. Então ele morre na cruz e ali ele paga. E aí acaba, não tem necessidade mais de ter nenhum animal morto para pagar meu pecado. Nada, não tem. Então essa lei foi a lei cerimonial, tá? Mateus 5, 17 a 18, vamos ver aqui o que Jesus fala. Jesus disse, não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Não vim revogar a lei, vim cumprir. Como que Jesus, ele diz que veio cumprir e depois na cruz ele abole essa lei, né? Então a gente tem que entender o contexto, entender as coisas, entender que a Bíblia nunca se contradiz, tudo se conversa, porque foi o Espírito Santo que inspirou, que revelou esses homens que escreveram, porque é uma mensagem, é Cristo o centro, a salvação através de Cristo. E ele mesmo está aqui dizendo que veio para cumprir a lei. Então, cumprir não significa acabar, né? Então, vamos lá. Outros textos. Romanos 3,31. Confirmamos a lei. João fala. 1 João 2,4. Quem ama a Deus, guarda seus mandamentos. Tiago 2, 10 a 11. Tiago cita os 10 mandamentos como válidos. E ele ainda diz, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse, não cometerá adultério, também disse, não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado se quebrar a lei. Ao quebrar a lei, se matar. Então, olha só, né? São 10 mandamentos. Se eu quebrar por menor que seja, né? Não dirás falso testemunho. Eu vou falar um falso testemunho aqui contra alguém. Eu posso fazer isso sem pensar. É como se eu tivesse quebrado os 10 mandamentos. E isso interfere em relacionamento com Deus. É como se eu tivesse blasfemado contra Deus. É como se eu tivesse adorado uma escultura, que ele diz lá que não adorem escultura, que Deus é santo. E é como se eu tivesse
Porque se é tudo, gente, tem a ver com o relacionamento com Deus. É como se eu tivesse matado meu irmão, é como se eu tivesse adulterado por eu fazer um falso testemunho, por exemplo, né? Que digamos que seria o mínimo, mas esse falso testemunho pode matar alguém também, né? Então, isso é muito sério, muito sério. Agora, a fé anula a lei? A fé. Se eu tenho fé, então quer dizer que eu não preciso obedecer a lei? Romanos 3:31. Será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Isso aqui está em Romanos, foi Paulo que disse. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. A fé não destrói a obediência. Quem ama a Cristo deseja obedecer. Romanos 7, verso 12. A lei é santa, justa e boa. Assim, a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e bom. Então, tá bem claro pra gente, né? Deus permite que a gente faça mudanças, ou algum homem, ou a gente mesmo faça mudanças na palavra dele? Apocalipse 22, 18 e 19. Vamos ver? Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro, se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro, livro de Apocalipse. E se alguma pessoa tirar alguma palavra, alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará delas bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte na cidade santa. Então não é brincadeira. A palavra de Deus disse, não é para acrescentar, senão vai ser acrescentada as pragas deste livro, se tirar, vai ser tirado o seu lugar da nova terra. Então, a verdade de Deus não muda. Aqui comprova que a palavra ela não se contradiz nunca. Então, se ela disse uma coisa no novo e já disse no velho e no novo, vai procurar ao redor que vai ter mais coisa comprovando aquilo. Não tem como ela se contradizer. Se alguém disser alguma coisa que vocês sabem que ali, ó, no novo, no antigo e no novo fala um ok para aquela mensagem e a pessoa diz que não, isso não vem de Deus, tá? Preste bem atenção, não seja enganado. Agora, em Daniel 7:25, vai falar sobre uma profecia dos últimos tempos, muito assustadora. Daniel 7:25. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Então, haverá um poder, tá? A gente pode e vai estudar, quem sabe, futuramente, sobre as profecias. Então, existirá um poder nos nossos dias que vai perseguir o povo de Deus. Esse poder vai procurar mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Em Daniel 8:12 diz, em vez do sacrifício diário foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Daniel profetizou que esse poder lançaria a verdade por terra, ia mudar os tempos e a lei. Existe um conflito, a verdade de Deus e as tradições humanas. Isso é um conflito e a gente precisa estar ligado, esperto. Como? Estudando a palavra, entendendo essas profecias e ficar observando ao redor as coisas que estão acontecendo, porque isso vai ser muito claro e explícito, essa mudança. O que os homens fizeram com a verdade? Romanos 1:25. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Romanos 1:25 diz isso.
Trocaram a verdade de Deus pela mentira, pelas tradições. Lembra quando a gente estudou sobre a morte? Que a gente viu que a Bíblia fala sobre o que é o fôlego de vida, o que é o espírito, o fôlego, o ruar, o vento, o ar, o sopro. E o que Platão fez, levando isso para a igreja cristã, a ideia de que há uma dicotomia entre corpo e alma, porque o homem, quando formado do pó mais o fôlego de vida, se torna alma vivente pelo original hebraico, a língua original da Bíblia, do Antigo Testamento. Então, aqui, tradições acima de Deus. A gente precisa prestar atenção nisso. O que é tradição e o que é a palavra. E a gente seguir para o trilho, né? Lembra que a gente viu aqui as leis? O trilho que nos mantém seguros. Volta para o trilho. Não deixa descarrilhar. O que muitos colocam no lugar dos mandamentos. Marcos 7, 6-9 e 13. Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E o povo, aqui a minha parte falando, não está na Bíblia, mas conjecturando aqui sobre isso, o povo que não estuda, que não entende a Bíblia, que não procura estudar e compreender, eles vão aceitar essas leis humanas como mandamentos de Deus. Por isso que é importante a gente buscar por nós mesmos. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Assim, vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Jesus criticou os líderes religiosos daquela época porque eles ensinavam muitas tradições humanas e deixavam os mandamentos de Deus de lado. O problema não eram as tradições. O problema era colocar as tradições no lugar da palavra de Deus ou acima da palavra de Deus. Então, religião sem obediência sincera ou uma vida de obediência a Deus que não seja sincera não vale de nada, não adianta. Tem que ser de coração, tem que ser de verdade. A quem nós devemos obedecer? Atos 5:29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Tito 1,14. E parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Quantas filosofias diversas a gente tem hoje para o bem-estar, para uma saúde corporal melhor, várias técnicas e etc., coisas que a gente tem que observar e cuidar, porque às vezes são coisas que não... Elas têm um quesinho lá no fundo que a gente precisa prestar atenção, porque pode nos fazer aqui, mal nesse sentido, nos desvirtuar, sabe? Sorrateiramente do trilho do trem, né? Do andar nesse caminho. Pode acabar colocando minhoquinha, bem pequenininha, bem fininha, e aí ela vai ficando, e de repente a gente já está com outras ideias, acreditando em coisas que não são reais, são histórias inventadas e ensinamentos humanos. O que a gente vê, o que a gente ouve, principalmente filmes,
eles têm um poder muito grande de entrar na nossa mente e ali fazer parte da nossa cosmovisão, que é algo que eu acredito, a forma como eu vejo as coisas, e isso pode ir mudando muito sutilmente. Então a gente precisa cuidar disso, né? Então, conclusão. A Bíblia mostra que a lei de Deus é boa, é eterna, é santa, é protetora. A salvação vem pela graça de Jesus, mas a obediência continua sendo a resposta de amor de quem foi salvo. A obediência, a gente obedece por amor, a gente obedece por gratidão e não para ser salvo. E não é porque daí é mérito. E a gente não tem mérito nenhum. A graça de Deus é justamente isso. É esse amor imerecido que eu recebo, o amor de Cristo. Ter morrido na cruz, pago pelo meu pecado, pelo meu erro, e eu não precisar fazer nada para receber. Isso é a graça. E para fechar agora, João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Hoje nós temos mais um conhecimento que já entra e faz parte de nós. Então, que a tua decisão seja se olhar no espelho, perceber o que a lei de Deus te mostra. Que seja andar no trilho, no caminho certo, para se manter seguro. Usufruir das coisas, sabendo que a lei é uma proteção para ti, como a cerca lá no abismo, lá em cima, onde as crianças brincavam na história que a gente contou, e que tu aceite andar com a luz para os teus pés, a lâmpada para os teus pés, a luz para o teu caminho, que seja a palavra e os mandamentos. Tá bom? A escolha é nossa. Agora faz parte da minha escolha, da minha decisão. Qual é a sua decisão hoje? Até o próximo estudo.